Preciso atualizar vocês agora sobre o São Paulo. Lucas Moura passou nessa sexta-feira por uma intervenção médica, tudo por causa das dores no joelho que o impedem de jogar desde o dia 6 de maio. E já dá para cravar que antes de 6 de agosto ele não terá condição de estar em campo. Dessa maneira, fica de fora do clássico contra o Corinthians nesse sábado no Morumbi. O Lucas ainda sente muitas dores quando faz movimentos mais bruscos. Essas dores no joelho nasceram de uma pancada do Lucas Moura no próprio gramado, uma situação bem esquisita. A intervenção dessa sexta-feira se deu a partir de um procedimento que busca aliviar os sintomas que ainda limitam os movimentos dele. Foi injetado, vou até pegar direitinho aqui o termo, precisou de uma injeção retrocapsular, guiada por ultrassom. Essa injeção vai permitir que se alivie as dores para que o Lucas Moura, num curto espaço de tempo, possa estar à disposição apenas 13 partidas na atual temporada. Nesse final de semana o Neymar vai ter mais jogos pelo Santos em 2025 do que o Lucas Moura pelo São Paulo, só para você entender como o dono do maior salário entre atletas do São Paulo tem sido bem pouco útil na atual temporada. Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta, o tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. O São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. São Paulo fechou o primeiro semestre de 2025 com um prejuízo de 31 milhões e 800 mil reais. Isso significa que ao longo dos 6 primeiros meses do ano, São Paulo gastou quase 32 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. O número pode causar preocupação, mas é importante destacar que a projeção do São Paulo para o primeiro semestre indicava um prejuízo de 45 milhões e 800 mil reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais com um prejuízo menor em 14 milhões na comparação com aquilo que havia sido projetado. É sempre importante lembrar que os clubes brasileiros faturam mais no segundo semestre do que no primeiro, entre outros motivos, porque várias das premiações e cotas de televisão são depositadas nos últimos 6 meses do ano. Um ponto importante a se destacar é que o São Paulo fez várias vendas ao longo de 2025 no primeiro semestre. A venda do Alves ainda cai no mês de julho, mas não há expectativa de outras grandes transferências, o que pode impedir o São Paulo de conseguir um resultado melhor. Tricolor que tem batido à risca tudo que está sendo planejado pelo FIDIC, porque até para seguir aquilo que está combinado nesse fundo de investimentos que está captando dinheiro, São Paulo não pode gastar mais do que aquilo que está orçado. Até por isso, muita dificuldade na contratação de atletas. Hernan Crespo pede um lateral direito e mais um ponta. Se esses jogadores chegarem, você pode ter certeza que chegarão de graça ou por empréstimo. Imaginar que o São Paulo faça compras nesse momento está completamente descartado. Hora de falar sobre o tricolor paulista. Rian Francisco só volta a jogar em 2026. No treino dessa terça-feira ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior, além de lesão no menisco do joelho esquerdo. A mais temida contusão, a do LCA, do ligamento cruzado anterior, acaba de atingir o atacante, que foi artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores e também eleito o melhor da competição.
Jean Francisco, que tinha a expectativa de que agora, sob um novo comando do São Paulo, ele pudesse jogar com mais frequência, até porque o Zubeldia não gostava muito do Jean Francisco. A expectativa é de que com o Hernan Crespo a coisa melhorasse, mas não será em 2026. A tendência é que o Jean Francisco volte a atuar apenas no Campeonato Paulista do ano que vem, isso se a cirurgia e toda a recuperação correrem dentro da normalidade. Atleta que fez 10 gols na Copa São Paulo de Juniores, desde que se tornou profissional, passou a disputar 16 partidas com 3 gols no time principal. A saideira sobre o São Paulo, o tricolor anunciou 27 mil ingressos vendidos de forma antecipada para o confronto contra o Corinthians. No meio da semana, contra o Red Bull Bragantino, Lucas Moura segue de fora do time, ele está sendo preparado para retornar contra o Corinthians. A saideira do São Paulo, a tendência é que o tricolor busque no mercado mais um centroavante. Até porque nesse momento volta a ter apenas 2 opções de Neno e André Silva, e a ideia é contar com pelo menos 3 centroavantes no time principal. Hora de falar sobre o São Paulo, quero te atualizar sobre 2 especulações que surgiram nos últimos dias. O zagueiro Marlon, ex-Fluminense, e o lateral direito Ricard Sanches, que é espanhol, poderiam ser novos reforços do tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo avançou nas tratativas com Gonzalo Tapia, atleta que pertence ao River Plate. Você soube primeiro que o chileno era o alvo do São Paulo em vídeo dessa quarta-feira. Pois bem, sobre Marlon, o Marlon está livre no mercado, você vai lembrar dele, ele surge no Fluminense, chega aí para o Barcelona, para o Shakhtar, enfim, disputou a Copa do Mundo de Clubes pelo Los Angeles FC e não teve seu contrato renovado, ou seja, está livre no mercado. Consultei uma fonte são paulina e a resposta foi chance zero. Também perguntei sobre esse Ricard Sanches, nunca havia ouvido falar sobre esse jogador, é um espanhol de 25 anos de idade que pertencia ao Granada, também ficou livre no mercado a partir de junho. Consultei essa mesma fonte do departamento de futebol tricolor e a pessoa assegurou que o Ricard também não será contratado. Jogador com 7 partidas pelas seleções de base da Espanha, mas fora dos planos do tricolor. Só para completar, importante registrar também que o empresário do Alan Franco esteve na terça-feira no CT do São Paulo. Ele foi lá para avançar nas tratativas pela renovação do contrato com o tricolor. A expectativa é de que nos próximos dias tudo esteja sacramentado e o Alan Franco estenda seu vínculo, que se encerra em 31 de dezembro. Para completar, responder sobre o São Paulo, durante o programa do Nicola, a pergunta que mais me foi feita por torcedores do tricolor é se Matias Rojas, meia paraguaio de 29 anos de idade que passou recentemente pelo Corinthians, interessa mesmo ao São Paulo. Especulação que tomou conta das redes sociais. Só para lembrar, o Matias Rojas passa pelo Corinthians, vai à FIFA cobrar 40 milhões de reais do Timão e já conseguiu a vitória em primeira instância. Esse debate agora foi para a Corte Arbitral do Esporte. Depois de sair do Corinthians, o Matias Rojas passa pelo Inter Miami e nesse momento defende o River Plate, onde não consegue jogar. Só para você ter uma ideia, ele foi para a Copa do Mundo de Clubes e não saiu do banco de reservas. 8 partidas e 1 gol desde que foi contratado no início dessa temporada. E o boato do Matias Rojas no São Paulo ganhou um pouco mais de força por conta da ótima relação entre São Paulo e River Plate. Os clubes, inclusive, estão finalizando a negociação do Gonzalo Tapia, atacante chileno de 23 anos de idade, que chega ao São Paulo por empréstimo de uma temporada ao custo de $100 mil. Se o São Paulo quiser ficar com o jogador, vai ter de gastar algo na casa dos $2 milhões. Pois bem, voltando ao Matias Rojas. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa super importante na estrutura tricolor para perguntar se o Rojas poderia ser comprado. A resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não queremos meia atacante. Hoje a busca é por um lateral direito, fecha aspas. E aqui vem outra informação importante. O São Paulo não pretendia trazer um lateral direito, por entender que o Cédric Soares, o Mike, o Igor Felisberto e também o Ângelo, que já foi negociado com o Strasbourg, mas só se muda para a França ao completar 18 anos, que esse quarteto seria suficientemente capaz de garantir segurança na lateral direita. O Hernan Crespo pensa diferente e entende que apenas o Cédric Soares hoje está pronto para essa função. Todos os outros 3 garotos da base
parecem muito imaturos, segundo o técnico argentino. É por isso que o São Paulo está no mercado em busca de um lateral direito que chegue sem custos e bastante barato em relação a salário. Estou atrás de nomes e assim que conseguir descobrir para vocês, eu volto para contar, tá bom? Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Agora de falar sobre o São Paulo para responder se Gustavo Medina, zagueiro de 23 anos de idade, que pertence à Ferroviária, interessa mesmo ao tricolor. Esse nome tem sido bastante especulado. A verdade é que ele foi sugerido pelo Juliano Bertolucci coisa de uns 2 meses atrás e passou a ter um pouco mais de força a partir do momento em que o São Paulo não fechou com o Juan. Juan Tressoldi foi devolvido ao Sassuolo, abriu-se na teoria uma vaga para a zaga. O Medina tem 26 jogos na atual temporada e 1 gol, foi formado na base da Ferroviária e já teve emprestado para o Cruzeiro, para o Valladolid e para o Taubaté. Vive seu melhor momento na carreira, é titular absoluto do time que joga a Série B do Campeonato Brasileiro. A boa relação do presidente Júlio Casares com o Bertolucci poderia acabar por facilitar o negócio, mas na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte são paulina que assegurou que não existe negociação e que o Medina não será contratado. O foco, de acordo com essa pessoa, no tricolor hoje é a renovação o mais rápido possível do Alan Franco, de quem vou falar daqui a pouco. Só para completar, São Paulo ainda entende que não há necessidade urgente da contratação de um zagueiro, até porque o Ferrarese, que com o Zubeldia jogava como lateral direito, voltará a atuar na função de zagueiro, o que diminui um pouco o ímpeto e a necessidade de contratação urgente de alguém para a zaga. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.